De hoje para falar sobre contratações, mesmo o Goiás começando bem a Série B com apenas uma derrota em 9 partidas e 6 vitórias, né, o que é ainda mais assustador, positivamente falando. O Goiás segue ativo no mercado e isso é necessário. O Goiás montou um time muito capenga no começo do ano, apesar de alguns bons nomes, a gente sempre falava da falta de referência. Essas que estão chegando no decorrer também da Série B, o Benítez, também a chegada do Anselmo Ramon. E agora, quem sabe, a gente podendo sonhar com um ponta, tá? Segundo informações do André Rodrigues, o Goiás hoje, as posições, né, de maior urgência da diretoria alviverde seria um jogador pelas beiradas e também um lateral esquerdo. Já gravei um vídeo falando sobre opções pela lateral esquerda, vou deixar na tela final. Agora eu quero falar sobre os atacantes procurados, né, pelos lados, como por exemplo o Paulinho Boia, jogador que está no radar. Agora o Goiás espera o retorno do Wesley Garcia para uma tomada de decisão. Já gravei um vídeo falando sobre o Paulinho Boia, vou deixar ele para vocês na tela final. O jogador que está livre após não renovar com o Nacional da primeira divisão portuguesa. Avançando, eu quero falar sobre algumas opções também no mercado de jogadores que o Goiás inclusive já procurou, como por exemplo o Carlos Eduardo. Não vem jogando lá no Vitória, o Leão até aceitou emprestar ele para o Goiás, pagando ali metade do salário, que ainda custaria para o clube alviverde R$ 250 mil mensais. Eu penso o seguinte: nesse momento da temporada, o Goiás, que tem muitos jogadores pelas beiradas, é importante tentar trazer um ponta que seja melhor tecnicamente falando do que os que já estão dentro do elenco. Eu acho que o Carlos Eduardo tem nível sim para ajudar em uma Série B, mas eu não vejo ele como muito superior ao Pedrinho ou ao Wesley Garcia nesse momento. Tá claro, se pudesse vir seria ótimo, mas com esse salário de 250 mil, eu acharia muito exagerado pela falta de futebol que o Carlos Eduardo demonstra, e não só de agora, né? Com todo respeito ao jogador, mas tem muita dificuldade, tá? Tem muita dificuldade. Em alguns aspectos me lembra até mesmo o Alano, né? O Alano que está lá no Operário. Então assim, por esse salário eu acredito que não compensava. No máximo R$ 100 mil mensais, tá? Sendo bem sincero. No Vitória nesse ano, 13 partidas, com 3 assistências. A última partida dele aconteceu contra o Bahia, ele participou de 7 minutos. Na Série A, apenas 2 jogos, né, contra o Atlético Mineiro também. Ele participou de 32 minutos. O último jogo como titular aconteceu ainda no final do mês de fevereiro, quando o Vitória utilizou um time reserva na Copa do Nordeste. Na temporada ele nunca foi titular, né, em nenhum jogo com o time principal. Na temporada passada ele chega na metade do ano, 17 jogos com 2 assistências. O último ano dele pelo Goiás aconteceu justamente na Série B, em 2018, com 5 gols marcados na ocasião. Sendo agora mais esperançoso, eu falei sobre o Carlos Eduardo, é um jogador que recebe 500 mil, mas que para mim não resolve. Tá? Pode até ajudar na Série B, mas não é um diferencial. O Keno, muito pelo contrário. Esse sim para mim seria um nome extraordinário. A informação é que o Keno ele recebe mais ou menos R$ 550 mil mensais lá no Fluminense, tem contrato somente até dezembro deste ano. Ele acabou tendo uma contusão muscular, a tendência é que volte já em breve, né? Fez um gol contra a Aparecidense lá no jogo de ida e contra a União Espanhola também no dia 14 de maio. No ano passado jogou 40 vezes, com 4 gols e 3 assistências. É um jogador que, apesar da idade, consegue sempre bater essa média, né, de 40, 50 jogos por ano, o que é algo de fato impressionante. Gostaria muito, para mim esse sim seria um diferencial, e é igual eu falei, às vezes a questão financeira para o Goiás agora acaba pesando, mas para a chegada de alguns jogadores, por exemplo, no mês de julho, o Goiás poderia, por que não, tramar um contrato já visando um acesso para a Série A. Ok que não dá para garantir nada, mas assim, você faz um vínculo chegando até a Série A do Campeonato Brasileiro, esse salário poderia ser, por exemplo, dobrado, né? Até porque o Goiás teria uma condição financeira melhor. Então, na lista dos sonhos, né, seria o Keno. E o Vitinho também é um jogador caro, né? O Vitinho que está em reta final de contrato lá na Arábia Saudita, aquele mesmo ex-internacional, Flamengo, Botafogo. O último clube dele aqui no Brasil foi o Flamengo, justamente em 2022. Foi para a Arábia e o contrato dele acaba agora, no dia 30 de junho de 2025. 31 anos de idade, recebe mais de R$ 1 milhão mensais por lá. Também colocaria dentro dessa lista dos sonhos, né? O mapa de movimentação do Vitinho, principalmente na função de quase um meia, né? Um camisa 10, um meia armador, aquele cara que aparece para receber.
6 gols e 7 assistências em 31 aparições na primeira divisão da Arábia Saudita. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Com a RJC Assessoria Contábil, você faz a sua declaração do imposto de renda ou até mesmo a restituição de impostos, caso você tenha pago mais do que precisava nos últimos anos, com profissionais capacitados para te atender. Localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, assessoria financeira. Você pode entrar em contato pelo link na descrição do nosso vídeo, tanto do WhatsApp como também do Instagram da RJC. Eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo, beleza? Não perca nenhum jogo do Goiás ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV por apenas R$30 mensais e você tem 2 acessos simultâneos pela mesma assinatura. É só pegar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Com todos os jogos, filmes, séries à sua disposição 24 horas por dia, com excelente qualidade de imagem, som e muito mais. Vou deixar o link na descrição, é só você entrar em contato. Outro jogador também que eu acharia uma excelente opção para o Goiás, que busca, e segundo o André Rodrigues, a chegada de um extremo, um jogador pelos lados, seria o Cleison, né? Atleta de 30 anos de idade, que começa até bem a Série A, mas perdeu espaço. Se a gente pegar aqui os últimos 5 jogos do Cleison, ele não foi titular em nenhum deles, sendo que das últimas 6 partidas, 3 delas, ele nem sequer saiu do banco de reservas. Ele começa bem, sendo um titular, deu assistência contra o Cruzeiro na estreia no Mineirão, estava assistindo aquele jogo inclusive, mas acabou sumindo um pouquinho do time, quem diria, né? O Edson Carioca, que é o grande atacante neste momento da equipe do Mirassol. O contrato do Cleison por lá vai somente até dezembro deste ano, ele já realizou aí 6 jogos na Série A, então se jogar mais um não pode mudar-se para outra equipe da primeira divisão. É claro que o Mirassol só liberaria o jogador mediante uma compensação financeira, mas dependendo da situação, eu acharia sim um bom reforço. Acredito que ele deve receber lá no Mirassol algo na faixa de R$150 mil mensais, pelo menos, né? Pelo menos este valor. No Cuiabá foram 9 gols e 3 assistências no ano passado, em 56 aparições. E outro atleta, esse que inclusive foi sondado pelo Goiás, segundo a Imprensa Verde, lá em 2023, né, para a Série A, o Marcinho. Marcinho que está em reta final de contrato no Japão, tem vínculo por lá somente até dezembro deste ano. Ponta de esquerda, pode jogar também como um meia central. Aqui no Brasil defendeu o Novo Hamburgo, Internacional, Brasil de Pelotas, Fortaleza e o Ipiranga. Ele foi para a China em 2019, está no Japão desde 2021. Aqui o mapa de movimentação dele neste ano, atuando principalmente pela esquerda, né? 3 gols em 17 aparições até agora. Também já jogou como um meia central, aquele jogador rabiscando por dentro, né? O Marcinho é um jogador muito habilidoso, já foi especulado recentemente também no Vasco da Gama. Você pode deixar a sua opinião também em relação a esse atleta. No ano passado foram 12 gols marcados em 48 partidas. Destes nomes apresentados, quais deles você acharia um bom reforço para a metade do ano? Quem você acha que é uma furada? E a necessidade sim do Goiás, apesar de ter começado muito bem a Série B, de contratar reforços pontuais também para o Wagner Mancini. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e os links dos parceiros na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!